E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje vamos falar sobre uma curiosidade que talvez você ainda não tenha parado para pensar. Já viu aquela ave chamada popularmente de pica-pau? Então, será que a cabeça do pica-pau não dói de tanto ele bater na árvore? Então todo mundo sabe que o pica-pau, ele tem, como o próprio nome popular dele diz, esse hábito de sair por aí perfurando as árvores para poder se alimentar, guardar sementinhas e tudo mais. Só que a maioria das pessoas não sabe que esse animal, essa ave, tem o corpo totalmente adaptado para esse comportamento. Então, a resposta da nossa pergunta inicial é não. Ele não tem enxaqueca nem dores de cabeça de tanto bater no tronco da árvore. Só para você ter uma noção, quando o pica-pau está se movendo na árvore, ele atinge uma velocidade média de aproximadamente 6 metros por segundo. É uma grande velocidade, pensando aí nessa movimentação. E a cada martelada que ele dá com o bico na árvore, ele sofre uma desaceleração que equivale a mais de 1000 vezes a força da gravidade. Ou seja, muita física junto e misturada, mas o que a gente consegue calcular aí é aproximadamente 22 golpes na madeira martelada por minuto. É uma movimentação muito grande para uma ave tão pequenininha, vamos dizer assim, né? Será que ela não tem nenhum impacto com esse tipo de movimentação? Então, nós temos alguns estudos que saíram, inclusive, em revistas como a PLOS ONE, que são revistas muito conceituadas e renomadas, de pesquisadores que analisaram o comportamento desses animais do ninho até a fase adulta. E o que eles puderam verificar e comprovar é que o corpo da ave não se machuca porque eles possuem estruturas muito resistentes a esse choque. Além deles terem um bico forte, flexível e uma maxila mais curvada para dentro, maxila o osso de cima, né? Mandíbula o osso de baixo. Então, a maxila é mais curvada para dentro. Eles têm também as narinas e a língua 5 vezes maior do que o bico. E elas estão conectadas com o cérebro, criando um bloqueio de proteção. Vou colocar uma foto aí, já está aí para vocês verem a língua, né, dos pica-paus, que tem aproximadamente então, 5 vezes o tamanho do bico. E por ser tão comprida, olha que massa essa foto. Ela fica enrolada em torno do crânio do animal quando ela está recolhida. E essa otimização, como a própria figura mostra ali, né, da língua, impede então que o cérebro se desloque enquanto o animal passe por grande impacto, que é diferente então do crânio da espécie humana. O nosso crânio no impacto acaba sentindo essas vibrações, o cérebro se movimenta dentro da caixa craniana, o que pode trazer consequências muito graves para um ser humano, o que não acontece então para o pica-pau, que depende dessa movimentação para sobreviver. Outra adaptação que esses bichinhos possuem é uma membrana extremamente grossa na região do ouvido para evitar qualquer tipo de dano ou qualquer tipo de impacto. Se você observar também os pés dos pica-paus, eles têm ali os artelhos, 2 virados para frente e 2 virados para trás, como você pode ver nessa figurinha aí que está na tela. Esse comportamento dos pés faz com que ela se apoie facilmente com a ajuda das penas e da própria cauda. Tudo isso, então, pessoal, é realmente importante e necessário, já que esses golpes, então, exercem grande força gravitacional sobre esse animal. Para a gente pensar comparando com o ser humano, nós podemos ter, então, uma concussão com uma força gravitacional na nossa região aqui da cabeça em torno de 100. Esses animais conseguem essa mesma concussão em torno de 1.200. É muita força exercida num bichinho tão pequenininho. E do que o pica-pau se alimenta, então, com tanto trabalho para poder bicar as árvores e dar essas marteladas nas madeiras? Ele consegue, então, com essa língua farpada, cheia de farpinhas, sugar insetos, principalmente insetos e larvas de insetos de dentro das árvores para a sua alimentação. E, além disso,
essa batucada que eles fazem com essa martelada nas árvores não é só para alimentação. Esse tipo de martelada que cada espécie faz é uma forma de comunicação entre os indivíduos da mesma espécie. E também é uma das formas que o macho tem de atrair a fêmea para a reprodução. Nós temos hoje mais de 200 espécies de pica-paus vivendo no mundo, sendo que mais de 60 delas estão no Brasil. Quando a gente analisa também a anatomia do crânio desses animais, vou colocar uma foto aí para vocês verem, que é muito interessante do ponto de vista aí de física. Nós temos então um cérebro mais longo verticalmente do que horizontalmente, como a figura está mostrando. Isso significa então que a força que vai ser exercida contra o crânio do animal é distribuída por uma área maior do cérebro. Então, olhando aí nessa foto, eles também estudaram o osso hioide do pica-pau, que é um osso que nos humanos forma a região do pomo de Adão, né? E é também muito desenvolvido em pássaros. Essa questão, então, do tamanho aí da cabeça e desse biomecanismo que o pica-pau tem, poderia ser muito útil, então, para a gente desenhar artefatos de proteção humana e, por que não, de desenhos industriais. E esses estudos relacionados às forças gravitacionais que a gente acabou de falar ali atrás foram feitos baseados em tomografias da região do crânio desses animais e também observando seus comportamentos, o formato, como eles faziam para poder projetar a cabeça na hora de fazer a martelada ali, de picar propriamente dito. Gostou dessa curiosidade? Gostou desse vídeo? Eu espero que você tenha gostado. Curta, comente, compartilhe com alguém que não conhecia essas curiosidades sobre essa ave tão bonitinha que é o pica-pau e tão astuta, porque agora você já sabe, biologia não é só para você tirar 10 na sua prova de aves, 10 no Enem, 10 no vestibular, gabaritar a sua prova de ciências da natureza. Não só. Biologia é para a sua vida.